Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Ó, estamos de volta, segunda parte do segundo vídeo, né, da aula 39, tá? Nós estamos um pouquinho para frente da metade da aula aí, eu dei uma pausa aí, você tomou uma aguinha, já voltou e nós paramos na cena da padaria. Deixa ela pausada no cantinho da tela aí, que daqui a pouco a gente volta nela. O que aconteceu? A Aliança Liberal perdeu a eleição, cara. Os caras não estão felizes com isso nem um pouco. E aí, o que vai rolar? A fita das fitas das fitas. Não prometi para vocês que eu tinha mentido, agora é verdade? A fita das fitas das fitas. Olha o que aconteceu. Parece uma história confusa, mas não é. Tá rolando uma crítica aí, desde o resultado da eleição, a galera falando, foi fraude, não vamos aceitar. A galera chamando o Getúlio, falou, Getúlio, vamos aí, vamos pra cima dos caras, vamos dar um golpe aí, vamos pra cima, vamos fazer uma revolução. Os tenentes estão aí querendo, cara. Ó, tem uma parte das Forças Armadas aí que eu tô sabendo que quer também, e o Getúlio, ó, vamos ver e tal. O Getúlio tava até se articulando ali, tentando até ver um cargo político no próximo governo, ele tava ali para ver para onde o vento ia bater, se ele ia conseguir catalisar o movimento para ter sucesso na próxima jogada, aí no próximo movimento de xadrez, né? O que vai acontecer é o seguinte, a oposição se organiza. Aquela oposição que tinha perdido a eleição, os caras se organizam e estão, assim, mordendo a faca de vontade de derrubar o governo. Tá. Aí, cara, acontece a fita das fitas das fitas lá no Nordeste, que não tinha nada a ver com isso aqui praticamente, porque é o seguinte, é uma treta local. Lá na Paraíba tava rolando o seguinte, numa cidadezinha chamada Princesa, tinha dois grupos políticos na Paraíba brigando entre eles lá, por questões deles, por questão de cobrar imposto, obras de modernização, escoamento da produção, uma questão local. Dois grupos da elite política lá, opositores, estavam brigando entre eles, como é normal na história do Brasil, até hoje inclusive. Só que, num ano de campanha, de eleição e tal, os grupos eles têm que se manifestar e apoiar algum presidente. Então lá você tinha um desses grupos na Paraíba que era liderado pelo João Pessoa e apoiava, portanto, a candidatura do Getúlio Vargas. E foi essa galera que perdeu a eleição. Tinha um outro grupo lá, de uma elite tradicional ali da Paraíba também, que estava junto com o Washington Luiz, apoiando lá o Washington Luiz. E aí o que vai acontecer? O grupo do João Pessoa, ó, isso no ano de 1930, tá? O grupo do João Pessoa, depois das eleições, isso está acontecendo, ele, para tentar vingar ali, para tentar prejudicar o outro grupo, os caras organizam a invasão de um escritório de uma galera ligada a essa elite que apoiava o Washington Luiz. Falou, invade o escritório de um advogado, o cara chamava João Dantas. E vamos ver se a gente encontra uns papéis lá para incriminar os caras e tal. Os caras estão brigando, briga deles lá, treta local. Quando os caras vão no escritório do João Dantas, que era do grupo que apoiava o Washington Luiz, os caras que foram mandados pelo João Pessoa foram lá procurar uns documentos. Cara, acharam uma caixinha lá, toda delicadinha e tal, com um monte de carta de amor do João Dantas, esse camarada aqui, com a namorada dele, a Anaíde. César, o que isso tem a ver com que rolê aleatório? Olha só, os caras dos capangas pegaram a documentação e saíram com essa caixinha. O João Pessoa, para poder prejudicar o grupo que tinha apoiado o Washington Luiz, pega essas cartas da namorada do João Dantas e, não ele, né, mas ele manda publicar no jornal. Cara, nós estamos em 1930. César, mas o que tinha nessas cartas? Tinha confissões de amor, tinha trocas de promessas, tinha coisas um pouco mais quentes nas cartas. Era uma carta pessoal, individual, entre dois namorados. Imagina se a sua carta do seu namorado e a sua carta da sua namorada fosse publicada no município aqui de São João da Boa Vista, no jornal. Pô, dependendo do que tá na carta lá, vai zoar. Vai fazer um, como é que vocês falam? Exposit, né? Foi isso que rolou aqui, um exposit. Exposit, sei lá como é que fala isso. Aí rolou uma exposição, cara, velho, a moça. Ó, e os dois, cara, assim, não tinha nada de errado. Os dois solteiros, não era um caso escondido, os dois solteiros, namorados. Só que assim, é o Brasil, é 1930, é a Paraíba, é uma sociedade patriarcal. Essa moça, a Anaíde, ela era professora, intelectual, fumava, era ativista até do feminismo ali, ela escrevia, era uma mulher pra frente. E o outro um advogado. E o grupo do João Pessoa, para prejudicar esse advogado do grupo rival, me joga isso aí no ventilador, cara. Imagina isso numa cidadezinha no interior da Paraíba, cara. Uma desgraça pra moça, pra família dela, a intimidade exposta. A família dela põe ela para fora de casa, aquela situação que o pai não aceita, a cidade inteira horrorizando ela, hostilizando ela na rua.
Sabe o que aconteceu? Ela se matou. Essa moça aí, a Anaíde, se matou. A namorada do João Dantas. O cara era um advogado. Roubaram as cartas da namorada dele, publicaram no jornal, a menina entrou em parafuso e se matou, cara. Imagina a cabeça desse cara, como é que fica. Tudo bem? Isso está acontecendo ali em julho de 1930. E quem fez isso, quem fez essa exposição? O grupo do João Pessoa lá. Beleza? César, tudo bem, história, né, interessante, mas o que isso tem a ver com a Revolução de 30 tudo? Porque é o seguinte, a oposição está organizada, certo? Os caras estão querendo um motivo para fazer o rolê. Aí você fala assim, César, então eles vão usar esse episódio das cartas para fazer o rolê? Não. A fita das fitas ainda tá por vir. Lembra da cena da padaria? Volta nela. De novo, senhores bem apessoados lá na mesa, tomando um chá, conversando sobre política, economia e tal. 26 de julho, à tarde. Abre a porta da padaria, o cara muito bem vestido, chapéu na mão, né? Chega na mesa, boa tarde, senhores, boa tarde e tal. Aí esse cara vira para um senhor e fala assim, senhor João Pessoa? Aí o João Pessoa, sim. Fala assim, prazer, meu nome é João Dantas, a quem tanto tu humilhaste e maltrataste. E aí, ó, debaixo do chapéu, um berro. Pou, 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 pou. Fritou ali o João Pessoa dentro da padaria. Matou o João Pessoa, aí o João Pessoa morto ali, ó. Aí o João Dantas vazou, foi perseguido durante uns dias. Depois acharam ele, falaram que ele tinha se matado. Tinha um monte de osso quebrado no corpo. Sumiram com o João Dantas também. Olha que história trágica desse casal, né? Uma história de amor bonita, trágica. E aí, cara, uma outra testemunha que tava lá já conta outra versão, né? Que ele não foi tão educado assim. Eu fico imaginando a história, como é que foi, né? Diz uma outra testemunha que tava tomando uma birita no balcão, que ele chegou e falou, filha da puta, todo mundo no chão! Quem que é o João Pessoa nessa porra aqui, caralho? É você, arrombado, filha da puta! Pega o plástico, o saco plástico lá e o cabo de vassoura! Filha da puta, é você que financia essa merda toda aqui! E pá, 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 pá! Fuzilou ele lá e falou, vambora que meu filho vai nascer! Tem várias versões, né? Mas de fato o que aconteceu? Temos um assassinato. Rolou um assassinato, galera. César, mas é tão importante? É importante, cara. É a galera que tinha perdido a eleição. Quem morreu foi o João Pessoa. E aí, como que o Brasil aqui embaixo, aqui no Sudeste, vai contar a história? Ô, louco, irmão, ó, o que aconteceu? Esses caras aí do Washington Luiz, aí, essa turma aí que ganhou, do Júlio Prestes e tal, os caras, além de ganhar a eleição fraudada, estavam, né, puto da vida porque a gente tava com uma oposição organizada sem aceitar o resultado, e esses loucos aí mataram o presidente João Pessoa, presidente da Paraíba, né? E depois a capital vai mudar o nome para homenagear ele lá. Cara, sabe o que vai rolar? Os caras vão fazer discurso em cima do caixão do João Pessoa, conclamando a revolução, e todo mundo falar aí, ó, tá vendo? Não dá para aceitar mais. Era o evento que eles precisavam, era tipo um estopim para falar assim, cara, chega, entendeu? E aí, de agosto até outubro, puta, o Brasil pegou fogo. E aí os caras não vão assumir, vai rolar o golpe e tal, e todo mundo lá falou, Getúlio, e aí? Porque o Getúlio é o líder, né? Ele era o líder da Aliança Liberal e agora ele chega com uma certa legitimidade, tinha inflamado o país na eleição, e aí o Getúlio naquela situação, tem os diários do Getúlio, tem a biografia do Lira Neto, eu estava até lendo ela, e da vida do Getúlio, e cara, é aquele movimento, e agora, vai rolar ou não vai? O negócio foi resolvido na bala, essa treta aí, esse assassinato já virou um evento, né, político, os políticos no Rio de Janeiro gritando, vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. E aí vai rolar a Revolução de 30. O que vai acontecer? O Vargas é o líder desse movimento, ele está liderando esse movimento. E aí, cara, vai rolar assim, tem os tenentes, que é um braço armado importante, uma boa parte do exército também tá junto com os tenentes ali, já que os tenentes fazem parte do exército, e aí os caras vão botar o Washington Luiz na parede. Por que o Washington Luiz? Porque ele ainda é o presidente, vai trocar em novembro. O Júlio Prestes não chega nem a assumir. O Júlio Prestes, por enquanto, é presidente da província de São Paulo. E aí, mano, vai rolar a outra fita das fitas das fitas. Por quê? Em outubro de 1930, se decide, então, partir para cima. Se organiza e fala, ó, então nós vamos para cima. Nós vamos derrubar o governo Washington Luiz, o Júlio Prestes não vai assumir, e nós vamos colocar o Getúlio Vargas dentro do Palácio do Catete, o Palácio das Águias, no Rio de Janeiro. E ele vai ser o presidente do governo divisório, o governo provisório, e vai modificar, pacificar, modernizar e reformar esse Brasil aqui. E aí, cara, olha que fita, sai lá do Rio Grande do Sul,
Cara, que... Aí todo mundo ensandecido, a galera inflamada, então vai, o Washington Luiz fala, mano, eu não vou sair daqui nem morto. E aí os caras lá no Rio Grande do Sul pegam um trem, né, no sul, e um vagão do trem os caras vão blindar, colocar várias chapas de aço lá, pra pôr o Getúlio lá dentro, pra esse trem sair do Rio Grande do Sul e chegar no Rio de Janeiro. Só que pra fazer isso, olha no mapa do Brasil, você tem que passar em São Paulo. E em São Paulo tinha o presidente eleito, São Paulo não ia deixar isso acontecer, Washington Luiz, Júlio Prestes, cara, a treta, tudo organizado. Esse trem ficou conhecido como o trem da história. A revolução vai partir e vai chegar lá no Rio de Janeiro. Tem o diário do Getúlio Vargas, que eu acho legal a gente já pensar no perfil suicida do Getúlio até. Porque quando ele, acho que ele tá com 40 e tantos anos aqui, 40 anos, 42 eu acho. E aí o Getúlio tá ali e ele tá pensando assim, bom, eu aceitei o desafio, ele escreve no diário dele, ele escreve isso. E assim, agora é a hora, chegou a hora, é tudo ou nada, ou vai ou racha. E, só que assim, ele fala, tem grande chance de dar certo, tudo que nós vamos fazer é muito importante, vai entrar para a história, mas se der errado, a humilhação vai ser tão grande que ela não é suportável. E a única solução vai ser tirar a própria vida. Então ele já tinha anunciado ali. Se a Revolução de 30 desse errado, ele já tinha um perfil suicida, tá vendo? A gente precisa entender também as personalidades das pessoas. As personalidades das pessoas, se as pessoas têm personalidade, né? E aí o Getúlio falando, se der errado eu já vou meter um tiro, ou na cabeça ou no peito. Depois a gente escolhe isso aí. Aí ele entra no vagão blindado, mano, imagina aí se o trem vai. E aí a galera de São Paulo organiza uma guerra na divisa do Paraná, que estava apoiando a Revolução, com São Paulo, e falou, o trem não vai passar daqui. E aí fica aquela treta, tal, não sei o quê. Enquanto o trem tá indo, passando de cidade em cidade, a galera aclamando Getúlio Vargas, os cavalos correndo, gente a cavalo, cara, indo daqui do sul até o Rio de Janeiro atrás do trem, gente com carro, e vai, arruma jipe, tanque, não sei o quê. A turma indo, cara, aquele bonde da história indo pro Rio de Janeiro, tem que passar por São Paulo, só que aí nesse meio do caminho, lá no Rio de Janeiro, já tem uma galera ali, o movimento tenentista já toma o governo, já chega no Washington Luiz e fala, mano, ó, o bicho vai pegar pro teu lado, cara, você falou que você só sai daqui morto, e aí eu acho que é o que vai rolar. E aí um monte de gente tem que falar com o Washington Luiz, porque ele tem, né, uma vaidade, fala, cara, sai, pra que você vai ficar, velho? Vai vir uma força aí, os caras vão invadir o Rio. O exército aqui no Rio já tinha tomado a decisão de árbitro, tipo, o exército já tinha falado, ó, Washington Luiz, tem que vazar e nós vamos dar passagem pro Getúlio Vargas chegar aqui, porque ninguém vai segurar esse movimento. E aí o Washington Luiz tem mano que não ia sair, cara. E aí teve que sair, antes do Vargas chegar, ele vazou. Essa foto aqui, ó, ele tá atrás de um carro, né? Esse aqui é o Washington Luiz. E, cara, ele vai sair, ele vai ser colocado num navio ali, da marinha, depois ele vai pro exílio nos Estados Unidos e fica lá, volta só em 47. E morre em 57. O Júlio Prestes também não assume, e aí ele tem que ir pro exílio, ele vai para Portugal. Os tenentes também tiram ele do governo de São Paulo. A hora que o Getúlio chega, já não tem mais o Júlio Prestes nem o Washington Luiz. O caminho já tá aberto, os tenentes já estão junto com o Getúlio. Por isso que ele chega com roupa militar, cara, porque ele tá junto com os caras. Mas tinha aquela esperança ali da batalha, né, de... Não é Tamandaré, é Itararé, ali entre São Paulo e Paraná. E aí, aquelas coisas, contingências da história, né? Ainda tinha um grupo ali esperando e falando, cara, esse trem não vai passar aqui. E não é que na hora que o trem foi passar, antes, na madrugada, cara, deu uma chuva descomunal, assim, a maior chuva da história lá, e tipo assim, não teve como fazer nada, não teve como nem fazer guerra, e o trem passou. E o Getúlio chegou em São Paulo, e aí depois de São Paulo pro Rio de Janeiro, foi um pulo, cara. Então o que vai acontecer? Esse momento aqui desse trem chegando, o Getúlio indo, a galera amarrando o cavalo aqui no obelisco, essa aqui é a galera que chegou com o Getúlio. Então vários carros, tropa, gente armada, galera comemorando na rua, tipo assim, a República Oligárquica caiu, acabou. E agora vai começar um novo momento, um novo tempo, um novo momento, um novo tempo. E aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas rolou uma revolução, rolou a fita das fitas das fitas. Olha como é que um assassinato também lá no Nordeste, né, aleatório, por conta de uma treta local, é usado também como ato político e tudo, cara. Olha que fita, né? Então você tem aqui, ó, o Júlio Prestes tirando o Vargas, né, tirando o Júlio Prestes, e o Vargas... Qual que é o mérito dele, né, galera, nesse processo? O Vargas, ele é o grande aglutinador, é o grande catalisador de toda essa energia da oposição. Então, no Brasil, a gente tem mania de personificar os movimentos, né? E o Vargas, ele sabe fazer isso, ele tem uma habilidade política muito interessante. Então, ele conseguiu catalisar aqueles vários sentimentos de insatisfação de vários grupos diferentes em torno da figura dele. E junto, até no movimento tenentista, ele vai surfar nessa onda e falar, ó, vamos modernizar o Brasil, nós vamos purificar.
o Brasil, nós vamos salvar o Brasil, né? E aí, em 1930, né, já que rolou a reposição, a revolução, o Vargas está no poder, vai começar um governo provisório. Esse governo provisório a gente vai ver no próximo episódio, na próxima aula. Aí, cara, o quarto passo nosso aqui, o último, né, é que assim, vamos lá. César, por que fala que 1930 foi uma revolução? Tipo, eu tô vendo aí que você falou que o exército ajudou, tem uns tenentes, os caras deram um golpe, depuseram lá o Washington Luiz, depuseram o presidente da província de São Paulo, Júlio Prestes, tipo assim, não aceitaram o resultado da eleição, isso não é um golpe? Então vamos lá, historicamente, na definição de golpe e de revolução. É complicado essa história, mas vamos lá, vou tentar facilitar aqui. Normalmente a gente trata como golpe uma tomada de poder dentro da própria estrutura de poder, sem grandes rupturas ali. Então você tem assim, agentes que já participavam da estrutura de poder e dão um golpe dentro daquela mesma estrutura. Você não tem grandes novidades com novos grupos sendo representados que vão revolucionar aquela sociedade, mudar a estrutura dela, né? Uma revolução já tem que ser assim, um golpe muito mais forte, com tropa, mobilização, um período, às vezes, agitado maior, mas que, fundamentalmente, o que caracteriza uma revolução é que naquela tomada de poder, que pode ser feita através de um golpe, toda revolução é feita por um golpe, né? No fim das contas, tem um golpe ali dentro dela. Mas ela é considerada uma revolução e ganha esse nome porque você tem uma mudança na estrutura a partir daquele evento. Então, olha só o que está acontecendo em 30. A república oligárquica está saindo. Não estou falando que esses caras vão morrer e deixar de ser importante no Brasil. São proprietários de terra, são importantes até hoje. Mas você tem novos agentes, novas forças. Quem não estava na estrutura de poder está chegando. As oligarquias dissidentes, os trabalhadores, a classe média, até as mulheres, as pessoas que querem votar, né? Uma parte das forças armadas, o movimento tenentista, né? Uma parte da burguesia, do setor industrial. Então você tem outros setores ali que não estavam representados na República Oligárquica e que a partir desse golpe, dessa ruptura e dessa convulsão, forma uma revolução. Por quê? Porque aquela sociedade não será mais como antes. Ela vai ter uma alteração muito grande. Por isso, uma revolução. Não é um simples golpe. Se você olhar em 1889, não foi uma revolução, foi um golpe. Porque foi a própria estrutura de poder que mudou o arranjo da estrutura de poder, mas a estrutura social continuou praticamente a mesma. Agora não. Agora o que está acontecendo aqui é muito diferente, né? O Vargas catalisou aí todo um contexto, né, de forças novas e grupos novos. É um Brasil muito diferente. E por falar num Brasil muito diferente, né? Aqui, ó, Brasil em alguns números. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Chazinho. Pra vocês terem uma ideia da diferença, por exemplo, de 1889, que rolou um golpe, e agora com essa revolução de 1930. Eu vou dar alguns números do Brasil de 1889 e alguns números do Brasil de 1930, para você perceber essa diferença. Por exemplo, olha que interessante. Lógico que aqui, gente, eu estou considerando assim, em 1930, o Brasil está passando por urbanização, tem imigração, as faculdades, a USP vai nascer daqui a pouco, tem um processo de modernização, é um Brasil mais dinâmico, já rolou greve geral, você tem outros projetos de país também, não só dos cafeicultores, tem a questão da indústria, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. Mas, olha só os números. Por exemplo, ferrovias, nós tínhamos em 1889 8 mil quilômetros de ferrovias no país. Em 1930, aqui na Revolução, o Brasil já tem 30 mil quilômetros de ferrovias. Mais de 3 vezes, quase 4 vezes mais, né? A população do Brasil em 1889 era de 14 milhões de pessoas aproximadamente. Em 1930, a nossa população está perto de 40 milhões de pessoas. As fábricas, e as fábricas refletem muito, né, a dinâmica social de um país, em 1889, começo da Primeira República, nós tínhamos 900 fábricas no Brasil aproximadamente. Agora, em 1930, são quase 20 mil fábricas. Quase 20 vezes mais. Olha que Brasil diferente. E todas essas fábricas têm gente trabalhando, tem uma classe se formando ali, né? Que é, por exemplo, os operários. Os operários, em 1889, início da Primeira República, contabilizavam no Brasil aí pouco mais de 50 mil operários tinha no Brasil, porque tinha pouca indústria. Agora,
quando o Vargas vem com a Revolução aqui, quando o Vargas chega em 30, o Brasil tem quase 500 mil de operários, mais de 450 mil operários. Então é um Brasil que tem uma cara muito diferente. Agora, vamos lá. O desafio, galera, é enorme, porque assim, não vai pensar, fez a Revolução, beleza, e agora? Cara, na hora da Revolução, sobe uma poeira, e aí ninguém tá lendo direito o que tá acontecendo. A gente sabe quem é o inimigo. Então, pau no inimigo. Quem é o inimigo? A República Oligárquica. Pau neles. Mas aí, quem tá fazendo essa oposição? Cara, são grupos muito diferentes. Por exemplo, você tem os industriais, os patrões, e os operários. Você tem os tenentes, você tem o exército, você tem uma galera radical à esquerda, tem os comunistas já aí no processo, tem uma galera, a extrema-direita, o fascismo, tá junto com o Vargas, essa turma tá tudo junto com o Vargas. Aí você tem os camponeses também, esses aí são os coitados. Aí você tem as oligarquias dissidentes, as elites que ajudaram o Vargas em cada estado, Minas Gerais, por exemplo. Tem a elite de São Paulo, que é a mais forte do país, que tá brigada com o Vargas, e daqui a pouco vai ter uma treta em 1932, você sabe disso. Então, tipo assim, são muitas forças e muitos projetos, a hora que baixa poeira e os caras vê quem tá na mesinha do bar, é a mesma coisa de eu estar num rolê tomando uma, e aí, tipo assim, eu tô brigando, e aí, que poeirão, a hora que baixa a poeira eu olho, mano, tá sentado ali o Carlos Bolsonaro, o Major Olímpio, o Reinaldo Azevedo, o Marcelo Freixo, tipo assim, tá o Ciro Gomes, né? Então, o Lula, eu olho assim no rolê, eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? E agora? Com quem que eu vou conversar? Agora você imagina o seguinte, o Vargas, depois que passa 30 e tem um governo provisório, a gente vai ver isso na próxima aula, né? O Vargas, olha o desafio que o cara tem na mão, ele tem que ter muita habilidade para continuar no poder, e ele fica, mano, por 15 anos. Depois ele volta no braço do povo mais uma vez. O Vargas é o Vargas. Eu não tô aqui falando que o Vargas... Nesse momento nós estamos torcendo para ele, né? Ele representa uma esperança. Mas aí ao longo da vida dele, você vai perceber que, tipo assim, tem o Vargas que você olha e você fala, mano, cara, é o nosso Napoleão, porra. E tem outro momento que você fala, velho, filho da puta, o que ele fez? Coitado. Sabe, o Vargas, tem vários Vargas, tá? Então, aguardem aí, que é um capítulo interessante e muito gostoso de estudar da nossa história. Bom, aí o Vargas lá, junto com os militares, né, os tenentes, e eu queria que você assistisse a minha aula com a animação dessa menina aqui, ó. Olha lá. Essa daqui, depois você olha aí em detalhes, essa, tadinha, essa tá feliz com a Revolução de 1930, ela tá ali. Você acha que vai mudar alguma coisa? Ela tá igual aquela do vídeo, sabe? Não, toda perca de tempo, acho que não vai mudar nada, não. Ela tá desse jeito aí, tadinho. Mas, ó, aqui é um momento, né? Um evento. Galera, ó, foi longo o rolê, mas né, nós falamos aqui do governo Washington Luiz e dessa ideia, acho que a principal ideia do Washington Luiz é essa ideia de modernização que, tipo, cala a boca, eu vou modernizar do jeito que eu quiser aqui, que é meio PSDB e Dória hoje, né? Tem um pouco disso, meio com fobia de povo, assim. Aliás, esse perfil da elite paulistana se mantém até hoje, principalmente por o PRP, o PSDB, você consegue encontrar características disso até hoje, né, nos partidos da elite aqui de São Paulo. E aí você tem o período ali que nós estudamos, a Aliança Liberal, ou seja, essa oposição toda né, mesclada, e as eleições de 30, com as fitas lá que aconteceram, o caso do João Dantas, que foi bem triste, a Revolução de 1930, né, expliquei para vocês como é que foi o acontecimento ali do famoso trem da história, e o Brasil diferente, né, 1930 tem um outro país, eu apresentei alguns dados para vocês, tá bom? Essa foi a aula 39, Primeira República, é a última vez que você vai ver esse termo aqui, Primeira República, depois só revisão, né, e a crise da oligarquia, e agora a gente tem o que vai rolar, né? O que vai rolar é o seguinte, esse desafio do Vargas é conseguir assim, abrir o gabinete dele, sentar na mesa e dialogar com todo mundo. Os industriais, vem cá, o que vocês querem? Ah, peraí, os trabalhadores, os cafeicultores, calma aí, cala a boca que eu vou ajudar vocês também, fica na tua aí. E vocês aí, os tenentes? Ah, não, isso aí também não. O quê? Fascista? Calma aí. Comunista? Não, pera, vai votar? Não vai? São Paulo? Cara, é uma bagunça.
O Vargas tem que vai fazer um governo provisório, tem que nascer uma Constituição, vai ter uma guerra com São Paulo, vai rolar uma guerra civil aqui, que é a tal da Revolução Constitucionalista de 9 de julho. Cara, tem muita coisa, tem muita água para passar ainda embaixo dessa ponte, mas isso só na próxima aula. Por enquanto, desejo a você uma boa vida, muito café e uma boa vida para vocês. Muito obrigado, tchau, fui.